Dois dos sequestradores do avião que caiu sobre o Pentágono na terça-feira já eram procurados pelo FBI. Khalid Al-Mihdhar e Salim Al-Hamzi viviam em São Diego, na Califórnia, e mantinham ligações com integrantes do grupo terrorista de Osama Bin Laden. Al-Hamzi aparece em um vídeo filmado na Malásia, ao lado de um dos suspeitos de planejar o atentado ao USS Cole, na costa do Iêmen, em outubro do ano passado. Encontrada a caixa preta do avião que caiu em Pittsburgh, na Pensilvânia. Os agentes do FBI ficaram entusiasmados com as boas condições da caixa. Eles acreditam que as gravações vão ajudar na investigação dos atentados. A outra caixa preta, que já tinha sido localizada do avião que caiu sobre o Pentágono, estava danificada. Apesar disso, foi possível descobrir que o avião estava a 621 km/h quando foi jogado contra o prédio. A reconstrução do Pentágono pode custar mais de $1 bilhão. E hoje foi preso mais um suspeito de participar do atentado. O FBI informou que um segundo homem foi preso hoje em Nova York e acusado de ter ligações com o atentado terrorista de terça-feira. O FBI não deu detalhes sobre este caso, mas declarou que o primeiro homem preso ontem tem conexões com o irmão de Osama Bin Laden. Ele é o mesmo homem que foi detido quando tentava embarcar na quinta-feira no aeroporto JFK, em Nova York, depois de mostrar uma licença de piloto falsa. Os investigadores conseguiram descobrir onde estava a caixa preta com as gravações das vozes dos pilotos do jato da United Airlines que caiu na Pensilvânia. Devido ao impacto, a caixa estava enterrada a mais de 4 metros de profundidade. O porta-voz do FBI, Bill Crowley, disse que o equipamento parece estar em boas condições. As autoridades esperam conseguir ter uma ideia do que se passou durante o voo, já que a outra caixa retirada do Pentágono estava danificada e as informações obtidas com a gravação nos dados do voo não esclarecem totalmente o sequestro. 4 dias depois da tragédia, o presidente George W. Bush disse que os Estados Unidos estão em guerra contra os responsáveis pelos atentados terroristas em Nova York e Washington. Na abertura da reunião com o Conselho de Segurança, o presidente afirmou pela primeira vez que o terrorista saudita Osama Bin Laden é o principal suspeito pelos ataques. Na mesa de reuniões de Camp David, à vontade, cercado pelo gabinete, o presidente Bush disse sem nenhuma sombra de dúvida: estamos em guerra. Um ato de guerra foi cometido contra nós por terroristas. Nós vamos responder da forma que devemos. A questão é que forma será essa. O presidente Bush disse que as informações só serão divulgadas quando não puserem em risco a vida de soldados americanos e depois que os aliados tenham tido tempo de se preparar. Mas o país definitivamente vai agir. Hoje, pela primeira vez também, ele apontou Osama Bin Laden como o culpado pelos atentados da terça-feira. Ele é o nosso suspeito, disse Bush. Eu sei que ele e outros responsáveis pelos ataques vão se esconder como bichos se escondem em tocas nas montanhas. Mas nós vamos encontrá-los e puni-los. Colin Powell, ao lado do presidente, disse que o Paquistão concordou em ajudar os Estados Unidos. Ontem, o Departamento de Estado deu um ultimato a representantes de 15 países árabes. Ou bem, eles apoiam a Casa Branca na luta contra o terrorismo ou se isolam. A cerca de 100 quilômetros de Camp David, enquanto isso, o Pentágono deu uma coletiva mostrando a destruição do prédio. Pela primeira vez, são vistas imagens dramáticas do que aconteceu na sede das Forças Armadas Americanas. Escritórios destruídos, objetos pessoais, como esse par de óculos, deixados para trás. Uma cratera aberta por um pedaço do avião da American Airlines no momento do impacto. Mas as imagens mais dramáticas foram feitas pelo Departamento de Defesa momentos depois do atentado. Os engenheiros dizem que a tragédia só não foi pior porque essa parte do Pentágono estava em reconstrução. Havia pouca gente e várias paredes tinham sido escoradas com vigas de aço, o que impediu desabamentos ainda maiores. Já foram contadas 189 vítimas. Temia-se que esse número pudesse ser de mais de 800. Por precaução, o Aeroporto Nacional em Washington vai ficar fechado indefinidamente. Ele simplesmente está muito próximo à Casa Branca e ao Pentágono, dentro do esquema de segurança do momento. Mas se aqui os aviões estão no solo, em bases militares em todo o país a situação é a oposta.
Em pelo menos 26 bases, jatos de combate que protegem o país estão constantemente abastecidos com mísseis armados e pilotos a metros de distância nos seus macacões pressurizados. Recebendo uma ordem, eles estão no ar, prontos para ação em 15 minutos. Uma nova pesquisa revela que 71% dos americanos são favoráveis a uma represália militar contra os responsáveis pelo atentado de terça-feira. 89% apoiam as decisões do presidente George W. Bush. E a pesquisa constata que os americanos ainda não se sentem seguros. 82% dos entrevistados temem um novo ataque às principais cidades dos Estados Unidos. A pesquisa, realizada com 1.000 pessoas, vai ser divulgada na segunda-feira pela revista Newsweek. Hoje, a Polícia Federal Americana mostrou onde estavam sentados os terroristas que sequestraram os 4 aviões usados nos atentados. A primeira torre atingida por um avião da American Airlines. Segundo o FBI, 2 dos sequestradores estavam nos assentos 2B e 2A, logo atrás da cabine dos pilotos. Os 2 também eram pilotos. E o que estava na poltrona 2B faria parte da organização terrorista de Osama Bin Laden. Ele tinha acabado de chegar da Arábia Saudita há apenas 2 semanas e deixou com a família um bilhete suicida, diz o ex-chefe da divisão antiterrorismo da CIA. No mesmo avião, um pouco mais atrás, outros 2 terroristas, nos assentos 8D e 10B. No 8D, ele, piloto treinado na Flórida e que já estava na lista de suspeitos do FBI de ter envolvimento com atos terroristas. Ao lado dele, na poltrona 8G, outro piloto treinado na Flórida. No avião da United Airlines, que atingiu a segunda torre, mais um piloto. Ele, treinado na Flórida. E outros 4 terroristas. Todos moravam na Flórida. É incrível. 19 pessoas se suicidando. O avião da American Airlines, voo 77, atingiu o Pentágono, com 5 terroristas a bordo. 2 nos assentos 12B e 12A, mais um no 5F. Já o avião da United Airlines, que caiu na Pensilvânia, levava 4 sequestradores, todos moradores da Flórida. Mas os 19 terroristas suicidas eram do Egito e da Arábia Saudita. 25 pessoas estão sendo interrogadas pelo FBI. Elas estão sendo mantidas sob custódia por ter problemas com a imigração. E a maioria delas estava na lista que o FBI divulgou ontem com 100 nomes. Pessoas de quem a Polícia Federal quer ter informações. Aqui em Nova York, continua preso um dos 10 homens detidos na última quinta-feira. Ele estava no aeroporto Kennedy com um documento falso. O prefeito de Nova York chegou a dizer que todos tinham sido liberados, mas o FBI decidiu prender um deles. O FBI ainda não divulgou o nome desse homem, mas a população começa a perder a paciência. Quer punir os culpados. Eu quero todos aqueles bastardos, quem apoia, quem comanda, quem fez isso. Eu quero todos mortos. E a comunidade muçulmana nos Estados Unidos começa a ter problemas. Esta casa foi atingida por um tiro. Um homem tentou botar fogo nessa mesquita. A casa dela foi pichada. Eu gostaria de saber por que eles fizeram isso. Ele foi ameaçado e perguntou: "Você vai atirar em mim por quê? Você vai se sentir melhor?" Intolerância. Mas essas rosas, essas mensagens são de apoio de quem sabe que radicais fundamentalistas são minoria entre os muçulmanos. E ele agradece. Muitos americanos estão vindo aqui e dizem que querem nos proteger. A nós, muçulmanos. Isso é o que faz a América ser grande. Um dos sequestradores do avião que se chocou com a torre norte do World Trade Center tinha um mandado de prisão porque não compareceu a depor por estar dirigindo sem carteira na Flórida. O governo israelense já tinha pedido a extradição de Mohamed Atta por envolvimento em atentados ocorridos em 95 e 96. A rua em que fica localizada a residência oficial do embaixador do Brasil em Washington foi interditada pela polícia. As autoridades americanas temem por uma tentativa de atentado a uma das casas da região. A mansão que o ex-presidente Bill Clinton comprou após o fim do último mandato. Por ordem do FBI, só empregados e residentes podem passar pelo bloqueio policial. Não há previsão para o fim da interdição. Há 3 dias, nenhum sobrevivente é retirado dos escombros do World Trade Center.
A falta de uma boa notícia não impede que parentes e amigos continuem as buscas e se juntem aos bombeiros para ajudar no resgate. Sábado, 15 de janeiro. Nova York parece uma cidade fantasma na área perto do atentado. A capital financeira do mundo ocupada por tropas do exército americano. Moradores do local atingido fazem fila para pegar alguma coisa em casa. 12 mil pessoas moravam no sul da ilha de Manhattan. Quem parte leva o que pode carregar. O estudante polonês quer voltar logo para o país dele. Acha que Osama Bin Laden vai voltar a atacar os Estados Unidos. A vigilância é intensa. Ainda há muita fumaça no local do atentado. Toneladas de entulho saem a todo momento. As ambulâncias não param. Caminhões frigorífico para a retirada dos corpos. As caixas pretas dos 2 aviões que se chocaram contra o World Trade Center, que ficava ali atrás, ainda não foram encontradas. Mais de 4.700 pessoas continuam desaparecidas. A esperança de parentes e amigos é que elas não tenham morrido no atentado, que elas estejam em estado de choque, perderam a memória e estejam vagando pela cidade. Por isso, espalham cartazes como este, pedindo para quem os vir que telefone, que deem notícias. Uma irmã, um namorado, um pai, um primo, um filho, quem sabe contando como são, explicando alguma característica única, ela ou ele será encontrado. As fotos e cartazes ocupam vitrines, enchem paredes. Às vezes é preciso esperar para colocar um cartaz. Flores para aliviar a dor. Hoje foram enterrados 2 comandantes e o capelão-chefe dos bombeiros. Eles morreram quando a primeira torre desabou. Amanhã as autoridades começam a recolher amostras de DNA de parentes dos desaparecidos para tentar identificar os corpos. Com as cores da bandeira americana no uniforme, os bombeiros continuam indo à luta. As equipes de socorro se revezam. Para elas, luvas, roupas limpas, produtos de higiene num caixa automático. São doações do país inteiro. Além de doar alimentos, roupas, artigos de higiene e até dinheiro, os americanos estão se oferecendo como voluntários para ajudar nos trabalhos de resgate. Aqui é um exemplo do que está acontecendo. São tantas as pessoas querendo ir para o local do atentado que a Prefeitura de Nova York já avisou. Não há mais como usar tanta boa vontade e solidariedade. O excesso de gente representa um risco para a segurança. A organização lembra tempos de guerra. Todos querem dar algum tipo de auxílio. O cartaz diz que não há mais espaço para guardar as doações. As filas de voluntários estão por toda a cidade. No maior centro de convenções de Nova York, são milhares. Mary veio de outro estado. O filho dela é bombeiro e está há 5 dias trabalhando nos escombros. A mãe se preocupa, mas também se orgulha. Somos americanos, estamos unidos e vamos vencer mais esta etapa. Infelizmente, nem todos são solidários. De acordo com a polícia, hoje, pela primeira vez, houve tentativas de saques na área próxima aos escombros do World Trade Center. O voo que partiu do Brasil depois da tragédia no World Trade Center chegou a Nova York. De Nova York. Entre os passageiros estava um brasileiro que foi reencontrar a mulher e a filha. Ele passou o dia tentando entrar em casa, que fica a poucos metros do local da tragédia. Entre tantas demonstrações de patriotismo, uma discreta bandeira de um brasileiro. Um desespero diário de não poder vir, ir para o aeroporto e tal, o aeroporto fechado, as aerolinhas não estão voando, foi terrível. Oscar finalmente chegou de São Paulo no primeiro voo do Brasil direto para Nova York desde os atentados de terça-feira. O executivo, que hoje mais parece um turista, tem um apartamento a apenas 2 quarteirões de onde estava o World Trade Center. Ninguém podia acreditar que aqueles 2 prédios iam cair. É inacreditável, é inconcebível que aqueles 2 prédios viessem a cair. Por sorte, pouco antes das torres desabarem, a mulher de Oscar apanhou a filha no berçário que ficava no térreo do World Trade Center. No caminho de casa, Oscar vê helicópteros militares, passa por bloqueios e muitos carros de polícia. Pelo visto, desse ponto aqui a gente não consegue passar. O Oscar está tentando negociar com o pessoal do Exército, mas infelizmente a gente não tem autorização. Até pedindo para a gente sair, eu vou sair aqui para trás. Tá vendo como é difícil conseguir chegar até próximo ao prédio que desabou. O prédio do Oscar é exatamente aquele ali, olha. O prédio marrom. Ele morava quase em frente ao World Trade Center.
Ele tenta agora conseguir pelo menos chegar em casa para retirar um pouco das roupas que ele deixou no apartamento e também pegar até mesmo documentos pessoais dele e da mulher. Com o soldado, não tem jeito. Oscar é instruído a procurar um posto policial. Paciência é tudo nessa hora. E determinação. Mais 1 quilômetro de caminhada e a recompensa. Este aviso da polícia diz que os moradores vão poder visitar suas casas. E tem muita gente na situação de Oscar. Eles se dividem em grupos de 50. Algumas pessoas carregam caixas para pegar os animais de estimação deixados para trás na hora da fuga. Esta mulher tem uma única caixa para 2 gatos e 11 tartarugas. Será que eles estão bem? Espero que sim, diz ela. Oscar passou apenas 15 minutos no apartamento, o suficiente para apanhar roupas da mulher e da filha, dinheiro e passaportes. A impressão que dá quando você olha de dentro é como se alguém tivesse jogado uma pá de areia na tua janela. Então tem bastante areia dentro de casa, mas nada que um dia de faxina não resolva. Nós tentamos falar com a família toda, mas ainda em estado de choque, a mulher de Oscar não quis aparecer. A família está morando na casa de uns amigos. Tenta se refazer do susto enquanto decide se continua em Nova York ou volta para o Brasil. A gente vai tentar, na medida do possível, trazer aos poucos a vida de volta ao normal. Mas vida nova, no estalar de dedos, é impossível. É impossível. Aqui no Brasil também chegaram os primeiros passageiros que estavam em Nova York. Ao todo são 568 pessoas. No encontro com parentes e amigos no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, lembranças dos momentos de terror e o alívio de voltar para casa. A espera, quando minutos parecem longas horas. Vários parentes e amigos de brasileiros que estavam em Nova York chegaram de madrugada no aeroporto internacional de Cumbica. O primeiro voo estava previsto para pousar às 6 horas e chegou 45 minutos depois. Cícero e a mulher chegaram no aeroporto às 5 horas da manhã para esperar a filha, que estava trabalhando em Nova York. Foi uma angústia total, viu? Eu não sabia o que fazer. Quase 4 horas depois, os pais puderam abraçar Maria Cecília. Brasil, olha, não tem lugar melhor do que esse. Abraços, beijos carinhosos na família e até no chão brasileiro. Vamos beijar. Vamos beijar o chãozinho. A emoção de voltar para casa e na bagagem depoimentos dramáticos. Eu nunca vi uma coisa semelhante na minha vida. Foi uma guerra total. Pessoas gritando na rua, na terça-feira da manhã. Foi terrível. O tempo todo ninguém falava dos estrangeiros que estavam no país. Eles só falavam dos americanos, entendeu? Que o presidente a toda hora falava, o prefeito de Nova York, o governador... Toda hora eles falavam que os americanos estavam salvos, os americanos estavam seguros, poderiam ficar seguros e que não precisavam se preocupar, mas ninguém, hora nenhuma, falava dos estrangeiros que estavam lá. Não deu pra ver nada, só aquela... Gente, aquela fumaça, o cheiro, 2 dias depois, aquele cheiro de queimado, de borracha. Dos 13 voos previstos para chegar neste sábado aqui em Cumbica, 7 foram cancelados. A informação é que restam poucos aviões de companhias brasileiras em aeroportos americanos. Também por isso está difícil embarcar de volta para cá. Para completar, poucos voos estão partindo do Brasil em direção aos Estados Unidos. E para trazer outros passageiros, as companhias precisam de mais aviões por lá. E, é claro, da autorização do governo para pousar os aviões em solo americano. E é isso que preocupa Offer e a mãe. Ele estava junto com o irmão em uma feira de moda em Nova York que acabou cancelada. Offer voltou neste sábado, mas o irmão ficou em Nova York. Meu irmão está lá ainda com mulher, os filhos. Preocupado. Estão bem? Então. Eu estou toda tremenda, não tenho o que saber. No Rio de Janeiro, nem o atraso dos voos foi suficiente para estragar o reencontro com a família depois de 4 dias de angústia e espera. O saguão do aeroporto não estava lotado, mas quem foi até lá receber os parentes estava ansioso. As notícias da série de atentados estavam ali, nos jornais e, acima de tudo, na lembrança de quem estava desembarcando e de quem estava esperando. O que você pensou? Eu pensei que minha mãe tinha morrido. 2 voos chegaram hoje aqui no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro.
Janeiro, vindos de Nova York. O primeiro, que chegou pela manhã, teve 40 minutos de atraso. O segundo, que chegou à tarde, 2h30. E mesmo tendo que esperar, os parentes dos passageiros não reclamaram. A sensação era de alívio. Teria me plantado desde a hora que fosse se eu soubesse que ela ia chegar mesmo de madrugada. A ansiedade estava muito grande. Primeira vez que ela pediu para eu vir buscar ela aqui no aeroporto, porque ela está muito emocionada. Mas não foi fácil voltar para casa. Quem não tinha lugar confirmado no voo teve de entrar na lista de espera, que, de acordo com os passageiros, era grande. Houve confusão na hora do embarque e o reforço na segurança em Nova York piorou a situação. Estão revistando todo mundo, você entra na máquina de raio-x, na entrada quando você vai para a sala de espera, né? Depois você é todo revistado de novo e depois antes de entrar no avião de novo também. Então por isso que demorou muito a entrar. Essa noite deve ter mais ou menos 150 pessoas dormindo no aeroporto, brasileiros. Mas a vontade de voltar para casa era maior do que o trauma. Eu nunca quis tanto voltar para casa, nunca quis tanto voltar para o Rio, nunca quis tanto voltar para o Brasil, porque, olha, os americanos estão passando um momento terrível. Eles perderam, 20 mil pessoas numa manhã. A gente não sabe o que isso vai desencadear ainda, né? Então, acho que é bom estar em casa. Meu filho está aqui, eu estou com minha filha, apesar do meu marido estar em Miami ainda, mas eu acredito que ele está voltando. Mas tudo isso acho que não vai parar por aqui, né? O Consulado do Brasil em Nova York confirma que encontrou mais 11 brasileiros que estavam numa lista de desaparecidos. Até o momento já foram localizados 68 brasileiros, todos passam bem. O consulado ainda procura outras 26 pessoas. Veja agora a lista com o nome dos brasileiros que passam bem e foram encontrados hoje. Abiesel Medeiros da Silva, Ana Maria Soalheiro Couto, Antônia Maria Costa, Antônio Paulo Richard Câmara, Maria Benedita Moreira, Matilde Álvares, Ianco Casella, Alenor Alves da Silva, Haroldo Alves de Oliveira, Jefferson Rocha, Sigrid Ruggles Sorato Amorim Rocha. Uma ameaça de bomba fecha o Empire State Building horas depois de ser reaberto ao público. O prédio é agora o mais alto de Nova York desde a destruição do World Trade Center. Apesar do medo, centenas de turistas fizeram fila pela manhã para poder subir até o topo do prédio. A segurança foi reforçada, o clima ainda era de tensão. Muitos tiveram coragem e subiram até o 102º andar do prédio para ver a destruição do World Trade Center. E aproveitaram para comprar lembranças, como miniaturas das Torres Gêmeas. Horas depois de ter sido reaberto, uma ameaça de bomba levou a polícia a isolar o prédio, mas nada foi encontrado. Autoridades divulgaram que o Empire State deve ser reaberto na segunda-feira. Você vai ver daqui a pouco os fundamentalistas islâmicos que controlam o Afeganistão ameaçaram atacar os vizinhos que colaborarem com os Estados Unidos. A Grã-Bretanha lidera o movimento de apoio aos Estados Unidos. Medidas de segurança estão sendo tomadas à espera do contra-ataque americano. O exército israelense lança mísseis contra 7 alvos palestinos na faixa de Gaza. A gente volta já. As imagens do horror dos atentados terroristas nos Estados Unidos causaram comoção no mundo inteiro. O que mudou nas relações internacionais? Como vai ficar o mundo depois que os Estados Unidos responderem aos terroristas? Não perca no Globo News Painel desta semana. Eu acho que a qualidade da reação americana definirá de alguma forma de que maneira o mundo mudou. Globo News Painel com William Vac. Hoje, 11 da noite, aqui na Globo News. Fechar a fronteira com o Afeganistão, cortar o fornecimento de combustível, permitir o uso do espaço aéreo e fornecer as informações da inteligência secreta. Esses foram alguns dos pedidos feitos pelos Estados Unidos ao Paquistão. Ainda não está claro quais serão aceitos, mas o ministro paquistanês das Relações Exteriores disse que concordará com tudo desde que as Nações Unidas aprovem.
E avisou também que o país não pretende fazer parte das operações antiterroristas fora de seu território. Uma resposta à ameaça feita hoje pelas lideranças afegãs do Talibã. Quem se aliar aos Estados Unidos corre extremo perigo, mesmo se for um irmão muçulmano. O Paquistão é um dos 3 países que reconhecem o governo do Talibã. Os Emirados Árabes Unidos são o segundo e disseram estar revendo seus laços com a milícia fundamentalista. O terceiro país, a Arábia Saudita, é a terra natal de Osama Bin Laden. Hoje, a família dele, que já cortou relações com o terrorista, mandou condolências às vítimas dos atentados. O receio de retaliação também é sentido no Iraque, país que conheceu o poder de fogo americano na Guerra do Golfo. Através de uma carta, o presidente Saddam Hussein pediu aos Estados Unidos que usem o bom senso e não a força. Mas o medo maior é do Afeganistão, alvo certo por hospedar Osama Bin Laden. A informação que o terrorista estaria nas montanhas afegãs é do presidente deposto do Afeganistão. O povo, que já sofre com guerras internas há séculos, tenta abandonar o país. Mas há muitos que nem sabem o que se passa por lá. Rádio, televisão, internet, música, tudo é proibido no regime do Talibã. A milícia fundamentalista usa a religião para se manter no poder e exige que os afegãos fiquem para defender o país, mesmo que seja com a própria vida. Por outro lado, o governo afegão pediu aos estrangeiros que deixem o país. O único brasileiro que estava lá já saiu, mas há outros 30 vivendo no país vizinho, no Paquistão. E segundo o diplomata Abelardo Arantes, até agora nenhum procurou pela embaixada brasileira. Muitos desses brasileiros, na verdade, já estão tão enraizados no Paquistão que provavelmente eles jamais deixariam o país, mesmo que haja uma conflagração. Aqueles brasileiros que estão aqui por um período curto, 2 anos, 3 anos, teriam maior interesse em sair. Mas, de qualquer maneira, caso haja alguma comoção no país, a embaixada procurará entrar em contato com tantos brasileiros quanto possível. A Grã-Bretanha lidera o movimento de apoio aos Estados Unidos. Medidas de segurança estão sendo tomadas no continente à espera do contra-ataque americano. Uma vingança que vai custar muito em vidas e em dinheiro. $1 milhão. Sustentar e treinar 50 terroristas durante um ano só pode ter custado um valor parecido com esse, dizem especialistas em segurança. O resultado é que foi caro. Agora os Estados Unidos se preparam para gastar $40 bilhões na reconstrução e na vingança de mais de 5 mil vítimas do terror. Dependendo dos alvos escolhidos, uma reação americana pode empurrar o planeta para um conflito mundial e repetir para os americanos a triste experiência do Vietnã. A investigação dos atentados aponta para o líder terrorista Osama Bin Laden, que vive no Afeganistão sob proteção do governo fundamentalista Talibã. Preocupados com os desafios de escolher e atacar os alvos da sua resposta, os americanos tentam se cercar de apoio político e militar. O primeiro-ministro britânico Tony Blair, um forte aliado de Washington, passou o sábado na residência oficial, telefonando para líderes mundiais e reforçando alianças. Os europeus da OTAN, a aliança militar do Ocidente, já se comprometeram com os americanos. O Kuwait confirmou hoje o apoio político e militar. Os cidadãos já estão doando sangue. Mas o governo egípcio, que levou pêsames à embaixada americana no Cairo, alertou os Estados Unidos para não adotarem nenhuma reação fora da lei internacional. Qualquer resposta tem que ser baseada em fatos, disse o presidente russo. Para Vladimir Putin, a comunidade internacional não pode agir como bandidos que atacam pelas costas. Enquanto isso, os responsáveis pelos atentados continuam desaparecidos. Na Alemanha, um milionário ofereceu $10 milhões por pistas de Bin Laden. Mas a polícia só conseguiu recolher documentos na casa de um dos suspeitos. Zihad Samir Jarrah, 26 anos, era engenheiro e aprendeu a pilotar nos Estados Unidos. No Líbano, a família dele duvida das acusações. O tio do suspeito diz que Zihad não tinha envolvimento político. Devia ser apenas um passageiro do avião que caiu em Pittsburgh. A Grã-Bretanha teme ser o próximo alvo do terror. O governo já pensa em exigir guardas armados dentro dos
dos aviões e cabines blindadas para os pilotos. Medidas que, se implantadas, seriam rapidamente copiadas pelo resto da aviação internacional. Os terroristas podem ter mirado nos Estados Unidos, mas certamente estão afetando quase o mundo todo. Disse que o ataque terrorista de terça-feira foi o pior contra cidadãos britânicos desde a Segunda Guerra Mundial. Tony Blair disse que a Grã-Bretanha vai ter participação total na ofensiva contra os responsáveis pelos atentados nos Estados Unidos. Pelas contas dele, entre 200 e 300 britânicos morreram em Nova York e Washington no pior atentado contra cidadãos do Reino Unido desde a Segunda Guerra Mundial. Blair afirmou que os terroristas não atingiram só os Estados Unidos, mas todo o mundo civilizado. Numa igreja americana de Londres, centenas de pessoas prestigiaram uma homenagem às vítimas dos atentados. Integrantes da família real estavam presentes, assim como o embaixador americano na Inglaterra. Ontem, no Royal Albert Hall, o programa de um festival de música clássica foi alterado por causa do terrorismo. A orquestra tirou do repertório peças alegres e animadas e respeitou 1 minuto de silêncio. O maestro, um americano, disse que a música deveria expressar o sentimento de todos. Os músicos executaram o hino dos Estados Unidos. E aqui no estúdio da Globo News está conosco o ex-ministro da Aeronáutica, brigadeiro Sócrates da Costa Monteiro, que foi piloto de caça, conselheiro militar da missão brasileira junto à ONU na Conferência de Desarmamento de Genebra e adido aeronáutico da Embaixada do Brasil em Washington. Brigadeiro, a primeira pergunta aqui, claro, George Bush, todos se fazem nesse momento, é como combater a ação desses terroristas, como combater o terrorismo? O terrorismo normalmente é o remédio que resta aqueles inconformados que se defrontam com uma situação que eles consideram insustentável na área política. As nações que passam por períodos de tranquilidade tendem a amolecer nos seus sistemas de vigilância interna. É onde atua o terrorismo. Eu acredito que o futuro do mundo, o mundo vai assistir nos dias próximos uma aceleração das atividades de segurança interna, de espionagem, com uma reprioridade das verbas e do apoio às atividades de inteligência e de espionagem no mundo. A única maneira de combater o terrorismo é o acompanhamento permanente dessas facções radicais que proclamam o seu intuito, a sua vontade, a sua decisão de agir de maneira também radical. E quando se trata do terrorismo o mais radical possível, que é o terrorismo suicida, esse então exige uma capacidade de previsão antecipada dos atos que possam ser realizados. Isso só pode ser feito com uma nova avaliação que o mundo vai ter que fazer na relação entre direitos individuais e normas de segurança em benefício da segurança coletiva. Quando se viaja hoje num aeroporto que tem essa mala individual vasculhada, é uma concessão que a privacidade individual faz em benefício da segurança coletiva, que ao final é a segurança individual. Mas uma ofensiva militar nesse momento seria então simplesmente para saciar essa sede de vingança que o povo americano parece realmente ter? O mundo inteiro espera para ver qual será o revide americano. E a nação americana cobra do seu presidente uma ação rápida, forte e neste momento precisa. Mas não é possível ignorar que no planejamento militar dessa ação, alguns aspectos importantes terão que ser considerados. Um deles é o número de baixas que essa ação vai provocar. Baixas civis de novas vítimas inocentes, que o mundo inteiro vai criticar a ação americana. E baixas militares americanas também, que a nação americana vai cobrar do seu presidente. Um outro aspecto é relativo à política interna. A nação americana, pela tragédia que viveu, transformou um presidente politicamente frágil num líder fortíssimo, talvez o mais forte da história americana. E a nação americana cobra desse presidente, desse líder, que ela elegeu nesse momento por unanimidade, uma ação precisa, forte e rápida. E é isso que o mundo vai assistir, essa capacidade americana de realizar essa ação de revide ao que foi sofrido. Agora, na sua opinião, essa reação seria ineficaz? O senhor teme que, tendo uma ação americana, então haja novos atos terroristas contra alvos dentro dos Estados Unidos? Eu acho que são duas coisas. Uma coisa é o que se faz para revidar o que foi feito.
outra coisa é o que se faz para prever novos golpes. A única maneira que eu imagino de previsão de novos golpes é um acompanhamento permanente das facções radicais que o serviço de inteligência e de espionagem a nível internacional tem capacidade de detectar, de identificar, de analisar, até de se infiltrar neles e de maneira a permitir ao Estado alvo prevenir-se e reagir e interceptar em tempo a ação que seja programada para ser realizada. Nós estamos, então, realmente diante de um novo tipo de conflito internacional? Nós estamos entrando num novo mundo. Parece haver uma unanimidade internacional na avaliação de que o mundo que vai ser vivido daqui em diante será um mundo novo e, exatamente, o que se procura nesse momento é visualizar de que forma, em que direção esse mundo novo vai caminhar. Essa é a questão a responder e, no momento, não creio que alguém tenha resposta para essa questão. Agora, o senhor acha que os Estados Unidos, por exemplo, falharam quando, desde os anos 80, eles ajudaram, eles mesmos financiaram o próprio Osama Bin Laden nessa época, contra os soviéticos? E, desde os anos 80, o Osama Bin Laden tem campos de treinamento no Afeganistão. Quer dizer, desde essa época, os Estados Unidos deveriam ter coibido esse tipo de crescimento de grupos radicais? A verdade é que toda ação coercitiva a nível internacional tem um preço político a pagar. Quando houve o fim da bipolaridade mundial, o mundo respirou aliviado, achando que as sociedades podiam buscar uma utópica sociedade do lazer e do bem-estar. Mas as contingências do mundo mostraram que não é bem assim. As lutas regionais continuam existindo. E os países que têm tranquilidade, que têm prosperidade, normalmente buscam o bem-estar de seu cidadão. A maneira de fazer isso é um incremento ao que se faça as liberdades individuais, o que nem sempre facilita a atividade dos órgãos de inteligência. É preciso rediscutir a relação segurança coletiva e liberdades individuais. Certamente é isso que nós vamos assistir no mundo daqui para frente. Brigadeiro, a Sandra citou o apoio americano ao Osama Bin Laden. Os americanos também apoiaram o Saddam Hussein numa época. Então, muita gente falava que, em vez de atacar o Afeganistão, os Estados Unidos poderiam tentar fortalecer o grupo que se opõe ao Talibã, o grupo que controla 10%, 5 a 10% do Afeganistão. O senhor acha pouco provável que, depois dessas duas experiências americanas desastrosas, que eles possam fazer isso? É difícil avaliar, depois de 10 anos, providências políticas que deviam ser tomadas 10 anos atrás. Naquele momento, os Estados Unidos apoiavam as políticas regionais que batiam de acordo com os seus interesses e apoiavam aqueles que seriam os agentes dessa política de interesse americano. Com o tempo, esses agentes se fortaleceram e modificaram as suas posições, de forma que vai ser difícil fazer-se críticas neste momento a atos do passado que respondiam à necessidade daquela ocasião. Daqui para frente, evidentemente, a sabedoria política é que vai comandar futuras ações do governo americano no mundo. Ok, muito obrigada. Nós conversamos aqui com o brigadeiro Sócrates da Costa Monteiro, que é ex-ministro da Aeronáutica. Lacombe. E o Papa João Paulo II lamentou os atentados nos Estados Unidos. Ele também pediu moderação à comunidade internacional na resposta aos terroristas. O Papa falou para 40 mil fiéis em Frosinone, ao sul de Roma. Ele disse que está com o coração partido e com o pensamento voltado para as vítimas da tragédia americana. João Paulo II fez votos para que a Virgem Maria dê consolo aos parentes dos mortos e faça com que a comunidade internacional contenha o ódio e haja em compromisso com a justiça e com a paz. O atentado explodiu na segunda maior província do Paquistão. A polícia suspeita do serviço secreto indiano. Um homem morto, 20 pessoas feridas, entre elas 3 crianças. Esses foram os números de vítimas de mais um atentado terrorista no Paquistão. 250 gramas de explosivos foram encontrados embaixo de um banco do ônibus. A polícia responsabilizou o serviço secreto da Índia pelo atentado. O presidente do Paquistão, o general Pervez Musharraf, prometeu criar leis mais severas contra o terrorismo. No último mês, 16 paquistaneses foram vítimas de atentados no país. O colombiano Juan Pablo Montoya venceu pela primeira vez na Fórmula 1. Rubens Barrichello chegou em segundo, mas o clima em Imola, na Itália, não foi de festa. De Roma, a correspondente da Globo News, Gina Marques, tem as informações. Um clima carregado de tensão, sem festa e nem champanhe em Monza.
O piloto da Williams, Pablo Montoya, conquistou a primeira vitória de um colombiano num grande prêmio da Fórmula 1. Rubens Barrichello chegou em segundo lugar, seguido por Ralf Schumacher em terceiro. Por um erro dos mecânicos da Ferrari, Rubinho perdeu tempo no pit stop, o que lhe custou a primeira posição. Barrichello confirma ser o terceiro melhor piloto do mundo, na classificação liderada por Michael Schumacher e seguida por Coulthard. A vitória da Williams diante dos torcedores da Ferrari, mas foi um péssimo dia para a McLaren com seus dois pilotos, Hakkinen e Coulthard, fora por problemas mecânicos. A atmosfera pesada em Monza foi além do sofrimento pela tragédia nos Estados Unidos. Por causa desses atentados, a Ferrari entrou em pista em luto, sem as marcas dos patrocinadores. Outro acontecimento que contribuiu para este clima péssimo foi que na Fórmula Kart, ontem, o piloto italiano Alex Zanardi sofreu um gravíssimo acidente e teve que amputar as duas pernas. Esse acidente sensibilizou os pilotos da Fórmula 1, que antes da corrida se reuniram para entrar num acordo. Eles haviam decidido que nas duas primeiras voltas não lutariam para ganhar posição. Porém, o acordo entre os pilotos foi contestado por alguns chefes das escuderias, entre eles Fábio Briatore, da Benetton, segundo o qual nada pode atrasar a Fórmula 1, nem mesmo o sentimento dos pilotos. Gina Marques, de Roma para o Em Cima da Hora. As chances de se encontrar sobreviventes nos escombros das Torres Gêmeas do World Trade Center são muito pequenas. As equipes de busca trabalham sem parar e não detectaram sinal de vida. Os bombeiros procuram barulhos ou batidas nos escombros que indicariam a presença de sobreviventes. Mas o único barulho no World Trade Center é o da limpeza do que sobrou das Torres Gêmeas. Mais de 13 mil toneladas de escombros já foram retiradas numa operação que deve levar meses. As autoridades acreditam que 5 mil pessoas estejam soterradas. Até agora, 159 corpos foram resgatados. Na noite desse sábado, um caminhão dos bombeiros foi retirado dos escombros. Foi um dos vários caminhões que correram para socorrer as vítimas do World Trade Center logo depois de os aviões se chocarem contra as torres. 300 bombeiros estão desaparecidos. As declarações do vice-presidente americano Dick Cheney e do secretário de Defesa Donald Rumsfeld indicam que os Estados Unidos estão prontos para uma guerra contra o terrorismo. Ao vivo de Washington, o correspondente da Globo News, Edgar Júnior, tem as informações. Pois é, Sandra. Olha, as declarações de Dick Cheney e de Donald Rumsfeld foram claras e objetivas. Os Estados Unidos irão atrás dos responsáveis do atentado de terça-feira. Osama Bin Laden é o principal suspeito e todas as investigações feitas até agora apontam para o terrorista saudita. O país está pronto para agir. Percebe-se que a decisão já está tomada. Falta simplesmente o anúncio oficial. Alguns analistas estão dizendo que o próximo passo de Bush será pôr em prática a formação da coalizão internacional. Essa luta contra o terrorismo não é fácil, todos sabem. Vários países dão apoio a esses grupos extremistas e os americanos sozinhos não terão condições de lutar contra todos. Daí a importância dessa coalizão internacional. E agora há pouco a TV CNN, um repórter que cobre a Casa Branca, informou que a inteligência americana possui evidências fotográficas de que Osama Bin Laden está envolvido com os ataques terroristas de terça-feira. Bin Laden manteve um encontro com um dos sequestradores do voo 77 da American Airlines, que se chocou contra o Pentágono, e com um suspeito de ter participado do ataque contra o navio de guerra USS Cole em outubro do ano passado no Iêmen, que, segundo investigações, teve o comando de Bin Laden. Com isso, aumenta a certeza quanto à participação de Osama nos ataques em Nova York e também em Washington. Ok, muito obrigada. Nós agradecemos a participação de Edgar Júnior, direto de Washington. Lacombe. E está tudo pronto para a maior bolsa do mundo voltar a operar. A Bolsa de Nova York volta a funcionar nesta segunda-feira depois de 4 dias com pregões suspensos. Foi a maior interrupção em Wall Street desde a Primeira Guerra Mundial. Nesse sábado foram feitos os últimos testes para garantir que os computadores e os sistemas de comunicação vão estar funcionando. A abertura do pregão, tradicionalmente feita por executivos ou líderes políticos, vai ser feita por representantes das equipes de resgate que trabalham no World Trade Center. A Bolsa de Nova York fica a 5 quadras das Torres Gêmeas e não foi danificada com os ataques. Apenas um sistema de telefonia foi atingido, cortando algumas linhas que são usadas no pregão.
As companhias aéreas americanas pedem ajuda financeira ao governo por causa dos prejuízos com a suspensão dos voos. A Continental Airlines anunciou um grande corte de funcionários. A Continental, a quinta maior companhia aérea dos Estados Unidos, vai demitir 12 mil empregados. 1 em cada 5 voos de longa duração vai ser cancelado. A Northwest Airlines também vai reduzir o número de voos e os executivos esperam mais cortes em outras companhias. Os ataques terroristas provocaram um prejuízo de $1 bilhão numa indústria que já estava tendo uma redução na compra de passagens. O presidente da Delta Airlines disse que o governo vai ter que ajudar as companhias aéreas. O secretário americano de Transportes vai se encontrar com executivos das companhias nesta segunda-feira para discutir o problema. E fontes do Congresso informaram à rede americana CNN que democratas e republicanos acertaram um pacote de ajuda de $2,5 bilhões para as companhias aéreas. O secretário de Estado americano Colin Powell afirmou que os ataques terroristas aos Estados Unidos são uma questão internacional. Segundo Colin Powell, o fato de vários estrangeiros terem morrido nos atentados ao World Trade Center em Nova York faz dos ataques terroristas aos Estados Unidos não uma questão exclusiva dos americanos, mas sim um assunto internacional. Colin Powell afirmou ainda que vê como positivas as reações de nações inimigas como o Irã e a Síria, que condenaram os atentados de terça-feira. Segundo ele, esse pode ser um sinal de cooperação desses países com Washington na luta contra o terrorismo. Agora, 12h34, pelo horário de Brasília, você viu nesta edição que uma mulher morreu num avião da TAM por causa da despressurização da cabine. Outros 3 passageiros ficaram feridos. O piloto fez um pouso forçado no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Você viu ainda que o governo do Paquistão mandou um ultimato para a milícia talibã. Depois de conversar com o presidente americano George W. Bush por telefone, o presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, avisou que o grupo tem 3 dias para entregar o terrorista Osama Bin Laden. E você assiste a seguir ao programa Almanac. A próxima edição do Em Cima da Hora começa às 1h da tarde. Até lá. Até a próxima.